Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando a obra Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Prosseguiremos a partir do capítulo número 39, intitulado Ponderações. Nos narra André Luiz. Decorrido um mês sobre os esponsais de Silva, certa noite, por solicitação de Odila, fomos em busca de Zulmira e Antonina para uma reunião íntima no Lar da Bênção. Lembrando que o Lar da Bênção fica no plano espiritual. Logo, Antonina e Zulmira irão desdobradas pelo sono. Ambas alegres revelavam-se enlevadas fora do corpo denso. Enlaçadas e felizes, contemplavam a terra e o céu, tocadas de sublime esperança. Reduzida a assembleia de amigos, aguardava-nos no domicílio de Blandina, em meio de cativantes manifestações de carinho e de apreço. Dentre todas as afeições presentes, sobrelevava-se irmã Clara, que viera igualmente ter conosco. É de se destacar a união que há entre os espíritos que possuem gratidão uns pelos outros, por conta das atividades que realizaram juntos. Nós acompanhamos o processo de reconciliação dos personagens dessa obra e que incluiu aí a ação de espíritos nobres como Irmã Clara, Irmã Blandina, o próprio André Luiz e o mentor Clarencio. Deve ser muito belo vê-los reunidos no plano espiritual depois de uma tarefa redentora como a que nós acompanhamos, em que espíritos endividados se reconciliaram, perdoaram-se uns aos outros e agora estão juntos, enfrentando os desafios necessários à reencarnação daqueles que no passado estavam vinculados pelo erro. Reduzida a assembleia de amigos, aguardava-nos no domicílio de Blandina em meio de cativantes manifestações de carinho e de apreço, como nós já vimos. Então nós temos a irmã Clara e outros espíritos de luz envolvidos no processo de perdão, presentes nesse local também. E a presença dela, a irmã Clara, se destacava, certamente por sua elevação moral. As duas excursionistas, ou seja, Zulmira e Antonina, ao contato daquele ambiente de genuína fraternidade, rendiam-se ao êxtase da paz e da alegria. É como descrevem os espíritos que têm experiências fora do corpo e retornam com lucidez, com lembrança. Quando são espíritos sintonizados com o bem, sempre relatam essa paz e alegria e a sensação de um amor muito grande, de um ser que os ama, que os envolve nesse amor. Afigurava-se-lhes haver encontrado o paraíso, tão pura se lhes desenhava no semblante a exaltação interior. Exatamente assim que se sentem os espíritos quando vão a essas colônias, a essas reuniões espirituais. No recinto amplo que Blandina adornara de flores, permutavam-se frases amigas e consoladoras impressões. Principalmente porque o Lar da Bênção é um lar dedicado à caridade, cuidando de crianças que desencarnaram ainda precocemente ou por meio de expiações dolorosas. Várias espíritos femininos, várias mulheres de espírito feminino justamente, cuidam dessas crianças e por isso o ambiente deve ser coroado de bênçãos, por isso Lar da Bênção. Multiplicadas notas de beleza enriqueciam a conversação quando Antonina, mais lúcida que a companheira, indagou pela razão do favor de que se vinham aquinhoadas. Antonina então pergunta por que estamos aqui, por que nos trouxeram para um lugar tão belo? O reconhecimento transbordava-lhes do coração à maneira do perfume a evadir-se do frasco. Clara afagou-a de leve e explicou maternalmente.
Filhas, em nossa romagem na vida, atravessamos épocas de sementeira e fases de colheita. Na missão da mulher, até agora, vocês receberam do tempo os choques e os enigmas plantados à distância. Com a humildade e a fé, com o bom ânimo e o valor moral, venceram árduos conflitos que lhes fustigavam as melhores aspirações. Foram dias obscuros do pretérito, refletidos no presente. Contudo, agora, acerenou-se-lhes a estrada. A paciência a que se devotaram evitou a formação de nuvens da revolta e o céu se fez, de novo, claro e alentador. É como se o dia renascesse, resplendente de luz. O campo da existência exige mais trabalho e o tempo de semear ressurge alvissareiro. Então vejam que elas estão colhendo o que plantaram, porque resistiram às más inclinações de se dedicarem ao ódio, à revolta, à inimizade, e sublimaram a energia, o sentimento, tratando agora de trabalhar em conjunto para restabelecer a união que antes foi desviada, foi violada. Por isso, irmã Clara e todos ali presentes esclareciam a elas que elas estavam colhendo os frutos de terem enfrentado expiações duríssimas enquanto mulheres na terra. A palestra em torno cessara de repente. Os circunstantes buscavam ouvir a benfeitora, significando com o silêncio que nela se encarnava para nós a sabedoria. Depois de ligeiro intervalo, nossa amiga continuou. Agora que a oportunidade favorece a renovação, é preciso saber reconstruir o destino. Não olvidemos. A vida reduz-se a triste montão de trevas quando não se faz plena de trabalho. Fujamos à velha feira da lamentação, na qual a inércia vende os seus frutos amargosos. Olha que interessante essa fala, essa figura de linguagem utilizada por ela. Primeiro, a importância de não esquecermos a necessidade de renovação por meio do trabalho, na reconstrução do nosso destino, através de ação, de atividade. Segundo, que ela não afasta o trabalho da terapêutica necessária para a recuperação do espírito. Muitos lamentam, reclamam, como se estivessem nessa feira velha, lamentando e gritando e fazendo os frutos da sua barraca apodrecidos, amargosos. A ideia é clara de nos demonstrar que não devemos ficar parados, lamentando, reclamando da vida, mas sim trabalhando, agindo. Era o momento das duas se renovarem também, por conta da reconciliação. Para levantar, porém, a escada de nossa ascensão, é imprescindível banhar o espírito cada dia na fonte viva do amor que recompensa a si mesmo com a alegria de dar, ou seja, com a caridade. É necessário fazer a caridade para vivenciar essa fonte viva de amor. O Pai Celeste é onipresente por intermédio do amor de que satura o universo. O sentimento divino é a corrente invisível em que se equilibram os mundos e os seres. Do trono excelso nasce o eterno manancial que sustenta o anjo na altura e alimenta o verme no abismo. Então, nesse trabalho que iremos empreender, temos a certeza de que Deus está conosco, nos iluminando, do anjo ao verme que se arrasta no chão. A mulher é uma taça em que o todo sábio deita a água milagrosa do amor com mais intensidade, para que a vida se engrandeça. A função das mulheres, o sentimento, o cuidado materno, recebem com mais intensidade o amor divino, as mulheres responsáveis pelo cuidado do mundo. Irmãs, sejamos fiéis ao mandato recebido. Em muitas ocasiões, quando nos prendemos à lama do egoísmo ou ao visco do ódio, poluímos o líquido sagrado, transformando-o em veneno destruidor. Então vejam um alerta para as mulheres que se desviam do caminho de mães, de protetoras, de cuidadoras, de espíritos sensíveis que têm essa função maternal mesmo, de cuidar das pessoas. Quando se desvia, transforma o líquido sagrado num veneno destruidor.
Guardemos cautela. O preço da verdadeira paz reside no sacrifício de nossas existências. Não há sublimação sem renúncia no castelo da alma, como não há purificação no cadinho sem o concurso do fogo que acrisola os metais. Ela encerra então essa fala, pelo menos momentaneamente, destacando a importância do sacrifício pessoal, que é necessário muitas vezes o sofrimento para que o espírito se forme como um espírito maduro, preparado e purificado. Clara fitou Antonina de modo particular e aduziu: Filha, nossa Zulmira compreende hoje, sem necessidade de maior incursão no passado, o santo dever de asilar o pequeno Júlio no santuário materno. Percebemos que a instrutora, registrando o imperativo do descanso mental para a segunda esposa do ferroviário, que vinha de terminar longas refregas na preservação da própria saúde, buscava poupar-lhe exercícios mnemônicos, ou seja, as lembranças, né? Clara falava de um jeito a fim de evitar que Antonina, que Zulmira se relembrassem totalmente do que havia acontecido, destacando a necessidade de nova reencarnação de Júlio, como nós já vimos. A editora faz uma nota dizendo que os registros mnemônicos são os relativos à memória de tudo que eles passaram. Nossa amiga prosseguiu, indicando Zulmira com o olhar. Está consciente de que a maternidade a espera de novo, em tempo breve. E você? Com a irradiante bondade que habitualmente lhe marcava a expressão fisionômica, acentuou. Recorda-se das experiências antigas e permanece atenta às razões que lhe inspiraram o segundo matrimônio? Então vejam que Clara está estimulando em Antonina a lembrança da promessa da maternidade, da necessidade de ser mãe, como Zulmira já havia entendido essa necessidade de receber Júlio novamente. Ante a surpresa que se estampou no semblante da interpelada, a orientadora, num gesto que nos era conhecido nas operações magnéticas de Clarencio, acariciou-lhe a fronte de leve e repetiu: Lembre-se, lembre-se. Então Clara fazia o mesmo exercício, o mesmo modo de atuação que Clarencio para fazer o espírito se recordar de momentos do passado. Bafejada pelo poder de irmã Clara, em determinados centros da memória, Antonina fez-se pálida e exclamou, controlando a própria emoção: Sim, sou eu a cantora! Revejo dentro de mim os quadros que se foram, os conflitos no Paraguai, uma chácara em Luque, a família ao abandono, José Esteves hoje Mário. Sim, percebo o sentido de minhas segundas núpcias. Veja a importância da regressão, né? Espontânea ou provocada, com a lembrança no momento certo do que fizemos, do que vivenciamos, para nos dedicarmos a novas atividades. Denotando aflição no olhar, acrescentou: E Leonardo? Onde está Leonardo, o infeliz? Não precisa dilatar reminiscências, disse Clara bondosa. Não nos achamos num gabinete de experimentos, e sim numa reunião fraternal. Então, naturalmente, Antonina iria buscar na memória os personagens do passado que se vincularam pelo erro e que estava ali presente, né? Fitando-a significativamente, ajuntou: Basta que você se recorde. Em seguida, repartindo a atenção entre as duas, prosseguiu: Brevemente vocês serão chamadas a novo esforço no apostolado materno. Zulmira recolherá o nosso Júlio na concha do coração, e você, Antonina, restituirá a Leonardo Pires, seu avô e associado de destino, o tesouro do corpo terrestre. Vejam como a reencarnação é bela e oportuniza a todos a chance de reconciliação, de receber de volta aqueles que desviamos do caminho por nossas atitudes impensadas. Zulmira, vimos a sua vinculação com Júlio e agora o recebendo como mãezinha mais uma vez. E Antonina recebendo Leonardo, que também há a vinculação do passado para a oportunidade no corpo terrestre. No santuário doméstico, as afeições transviadas se recompõem, por isso a reencarnação.
recompondo relações na família de antigas inimizades, a fim de que possamos demandar o futuro ao clarão da felicidade. Filhas, ninguém avança sem saldar as próprias contas com o passado. Paguemos desse modo os débitos que nos aprisionam aos círculos inferiores da vida, aproveitando o tempo de detenção no resgate em maior aprimoramento de nós mesmas. Que bela lição, não é? Para todos nós, para abraçarmos as causas daquilo que nos comprometemos e receber na família aqueles que precisamos nos reconciliar. Amemos aperfeiçoando-nos, identifiquemos no lar humano o caminho de nossa regeneração. A família consanguínea na Terra é o microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço à família maior que se constitui da humanidade inteira. Que frase importante para todos nós! A família consanguínea é um treinamento para aprendermos a amar a família espiritual, que é toda a humanidade. O parente necessitado de tolerância e carinho representa o ponto difícil que nos cabe vencer, valendo-nos dele para melhorar-nos em humildade e compreensão. Olha os treinamentos diários que nós temos na família. Treinar com os parentes difíceis, treinar a humildade, a compreensão, compreendendo que eles estão conosco não por acaso, mas por necessidade da vida. Um pai incompreensivo, um esposo áspero ou um filho de condução inquietante simbolizam linhas de luta benéfica em que podemos exercitar a paciência, a doçura e o devotamento até o sacrifício. Notem que o verdadeiro cristão sacrifica-se para perdoar o parente difícil, para lidar com ele e saber que as ligações têm um passado, têm uma origem. Especialmente no tocante aos filhos, não nos esqueçamos de que pertencem a Deus e à vida acima de tudo. Na esfera carnal, a providência divina nos sela a memória no favor do renascimento, envolvendo-nos com o sopro renovador e abençoada esperança, o esquecimento do passado tão necessário para todos nós, a fim de perdoarmos aqueles que renascem conosco, mas eram inimigos do passado. Se lembrássemos, não conseguiríamos perdoar a ninguém, e muito menos nos perdoar pelas faltas cometidas. Por isso mesmo, não nos cabe olvidar que os filhos são sempre laços preciosos da existência, requisitando-nos equilíbrio e discernimento em todas as decisões. Ela destaca aqui a função da maternidade, não é? Sendo mais importante na condução familiar. Para desobrigar-nos da grande tarefa que a maternidade nos impõe, é imprescindível entender-lhes o psiquismo diferente do nosso, a exigir muitas vezes um tipo de felicidade que não se harmoniza com o nosso modo de ser. Quantas vezes identificamos nos nossos filhos psiques diferentes, vibrações tão diversas, mas que devem ser compreendidas. Saibamos assim prepará-los sem egoísmo para o destino que lhes compete. O carinho escravizante assemelha-se a um mel envenenado, enredando-nos na sombra. Conservemos nosso espírito arejado pela justiça, para que a nossa afetividade seja uma bênção com a possibilidade de educar os que nos cercam na escola do trabalho salutar. Vejam que ela destaca o exagero na condução da maternidade pelo sentimento, que pode muitas vezes causar um desequilíbrio. Não é o ideal, é necessário ter equilíbrio na condução dos filhos, não tratando-os com excesso nem de carinho, nem de rigidez excessiva. Na pausa que surgiu espontânea, Zulmira indagou com simplicidade. Abnegada benfeitora, como agir para solucionar os problemas com segurança? Vocês superaram dias alarmantes de crise espiritual, informou a orientadora prestimosa, e conquistaram o ensejo de reestruturação do próprio destino. Agora, repitamos, é tempo de semear. Então, primeiro elas expiaram e agora vão plantar, para depois colher a alegria. A expiação delas, de forma resignada, também trouxe frutos, que é a oportunidade de uma nova plantação, de uma nova colheita no futuro,
quando finalmente cumprirem as suas tarefas. Mas agora elas têm que se atentar com o objetivo principal de restabelecer, por meio da reencarnação, o contato com os adversários do passado. Valorizemos a oportunidade de reaproximação. Isso vale para todos nós. Aproveitemos a reaproximação dos nossos familiares. São vocês dois núcleos de força suscetíveis de operar valiosas transformações nos grupos domésticos a que se ajustam. As mães são verdadeiros núcleos de força, não é? Unindo os filhos, o esposo, a família. Façamos da amizade o entendimento fraterno que tudo compreende e tolera, movimenta e ajuda na extensão do sumo bem. A vizinhança e a convivência, no fundo, são dons que o Senhor nos concede em benefício de nosso próprio reajuste. Então, o entendimento fraterno na família, na vizinhança, é tudo oportunidade que Deus nos dá para que o sumo bem seja valorizado, seja prioridade nas famílias. Porque Zulmira e Antonina ensaiassem perguntas novas, Clara acentuou: não temam. A prece é o fio invisível de nossa comunhão com o plano divino, e à luz da oração viveremos todos juntos. Em todas as dúvidas, prefiramos para nós a renunciação construtiva. Situar a responsabilidade de nosso lado é facilitar a solução dos problemas. Então, para nós que estamos aqui no desafio da expiação, numa família difícil ou sob o encargo da paternidade, da maternidade, lembremos-nos de que a prece é o que nos vai dar força por meio do plano divino em nossas vidas. Qualquer dúvida, renunciar construindo e lembrar da presença divina. Sorridente rematou: não nos esqueçamos do privilégio de servir. Logo após, o pequeno Júlio foi trazido ao recinto por vasto cortejo de gárrulas crianças. Risos e lágrimas se misturaram no louvor à bondade divina. Depois de algumas horas consagradas ao reconforto, escoltamos de novo as duas mães, reconduzindo-as ao campo físico para o sublime labor no lar terrestre. Então vejam que reunião bela ocorreu no plano espiritual, onde Clara serviu de mentora, instruindo Zulmira e Antonina sobre as novas responsabilidades que elas estariam vinculadas. Tanto Zulmira quanto Antonina exerceriam a maternidade, para na função de mãe, para na função de mulher na terra, guiar os seus filhinhos pelo perdão, pela reconciliação, compreendendo a necessidade da reencarnação como meio de restaurar o equilíbrio entre essas almas. Júlio foi trazido de uma forma muito bela e certamente muito emotiva, porque encontrava-se com a sua mãezinha e com aquelas que foram vinculadas à sua recuperação no lar da bênção. Então é um espírito em recuperação que vai ter uma nova oportunidade terrena depois de tantos erros e de tantas fugas pelo suicídio. Antonina também, entendendo a sua responsabilidade como mãe, vai receber também o espírito necessitado do seu carinho e do seu amor. Encerramos assim o estudo de hoje, dando graças a Deus, graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de falarmos do Evangelho e de buscarmos a interpretação dos ensinos de Jesus por meio das obras e dos romances espíritas, em especial a coleção de André Luiz. Que possamos refletir sobre as lições de hoje, especialmente sobre a oportunidade da reencarnação, a função das mães, a necessidade também de nos reconciliarmos com adversários do passado por meio da convivência fraterna, do exercício de nossos deveres, do cumprimento de nossas tarefas enquanto pais e mães. Que possamos aprender também com Zulmira, Antonina, Irmã Clara e tantos outros personagens dessa obra, de como devemos nos portar diante de um familiar difícil, conscientes dos nossos compromissos, dos nossos deveres e principalmente aproveitando a oportunidade de reconciliação junto deles. Que Deus possa nos dar a força necessária para resistirmos à tentação de abandonarmos um parente difícil e nos dá a paciência e a tolerância para abraçá-lo e acolhê-lo
a fim de que também ele se recupere junto de nós. Agradecemos a Cristo Jesus pela oportunidade, a Deus nosso Pai pela reencarnação, e que possamos aproveitar essa oportunidade aqui na Terra e guiar os passos daqueles a quem temos deveres, a quem temos obrigações, a que estão vinculados a nós pela reencarnação e pelos laços consanguíneos. Que a graça de nosso Pai possa nos abençoar a todos, que as bênçãos de Cristo Jesus nos guiem os passos e que possamos sintonizar a cada dia com os irmãos mais velhos, a fim de buscarmos a reconciliação com os adversários por meio da reencarnação, da prece, da convivência pacífica e principalmente da caridade. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.